Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje temos uma notícia bem interessante. É que setembro chegou e com ele muitas datas irão ocorrer neste mês. O Papa irá às Nações Unidas apresentar a Agenda 2030, uma nova forma de governabilidade ambiental no mundo. A França irá também às Nações Unidas propor dar um checkmate em Israel, dizendo que seja criado o Estado palestino lá em Jerusalém Oriental. O Papa também encontra-se com Obama. No dia 28 de setembro será a última lua de sangue. No dia 13 de setembro haverá um eclipse parcial, que é um sinal para as nações. Então, muita coisa chama a atenção, mas eu quero falar de uma data especial agora bem próxima, que será o 13 de setembro, 29 de Elul, ano do Shemitah, último dia do ano do Shemitah. Mas antes de falarmos o que é o Shemitah, a palavra Shemitah significa remissão, suspensão de cobrança de tributos, perdão da dívida. Então, Shemitah é exatamente quando as dívidas são perdoadas. E quando começou tudo isso? Fala-se de um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos há uma crise financeira no mundo, mas isso tem alguma veracidade? Vamos olhar para o calendário hebraico e ver onde isso está na Bíblia. O primeiro ponto que pegamos vai ser Levítico 25, verso 1 a 4. Levítico 25, verso 1 a 4 diz: Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Escute isso aqui. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então eles tinham que trabalhar 6 anos e no 7º descansar. Se nós analisarmos um pouco a Bíblia, vamos achar algumas coisas interessantes em relação ao Shemitah, aos 70 anos. Escute isso aqui. A nação de Israel, de uma hora para outra, ela deixou de cumprir o Shemitah. Durante 490 anos, eles não cumpriram o Shemitah. 490 anos. Portanto, eles roubaram de Deus 70 anos, que é 7 vezes 70, 490, 7 vezes 7, 49. E Deus, então, o que fez? Enviou uma nação poderosa chamada Babilônia, que entrou na terra de Israel em 3 incursões diferentes, em 605, 596 e 587. Alguns dizem 586, mas os judeus dizem que foi em 587. E quem era o líder dessa nação Babilônia? Nabucodonosor. Ele destruiu a cidade de Jerusalém e pôs fogo no templo e levou o povo cativo para a Babilônia. E quanto tempo eles ficaram lá? 70 anos. Mas o profeta Jeremias já havia anunciado isso. Se nós lermos Jeremias 25, do versículo 4 a 11, e especificamente ao versículo 11, 25, 11, diz assim: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Jeremias advertiu bastante que eles pagariam caro por não estarem cumprindo o Shemitah. Uma outra passagem que nós temos em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20 e 21, diz exatamente o porquê que eles passaram esses 70 anos lá na Babilônia. O que Jeremias tinha falado, e vai dizer o porquê. Então, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20 e 21 diz: Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o
tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Olha aí. Então, porque eles deixaram de cumprir o Shemitah durante 490 anos, a terra teve de repousar 70 anos e eles foram levados cativos. Então, este é o início e o porquê do Shemitah. Assim como o sábado, o ano de descanso deve ser igualmente distinto dos 6 anos que o procederam. Era para ser um ano santo, um ano dedicado especialmente ao Senhor, o que eles descumpriram. Durante o repouso, não se faria qualquer trabalho sobre a terra. Durante o repouso, quem deve descansar não são somente as pessoas, mas também a terra. Os campos ficam livres, as podas das vinhas e pomares não são realizadas, a própria terra observava seu próprio descanso para o Senhor. Durante o descanso, o povo de Israel devia deixar os seus campos, vinhas e pomares abertos aos pobres. Durante a vigência deste ano, a terra pertencia de fato a todos. E tudo isso, o que cresceu por si só, é chamado de Hefker, o que significa sem dono. Portanto, durante o descanso, a terra, na verdade, pertencia a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Então, isso era o Shemitah, o 7º ano do descanso. Mas vamos a mais alguns detalhes aqui. Igualmente surpreendente ao que acontece com a terra durante o descanso é o que acontece com as pessoas no último dia do ano, 29 de Elul. Ao final de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá de seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Isso está em Deuteronômio 15, do verso 1 ao 2. Portanto, a cada 7 anos refere-se ao último dia de descanso. Elul é o último mês do calendário hebraico e o 29º dia é o último dia de Elul. Portanto, em 29 de Elul, o último dia do ano de descanso, há uma transformação generalizada na esfera econômica da nação. Todo mundo que tinha uma dívida era liberado, e cada credor teria que liberar a dívida que lhe era devida. Portanto, em 29 de Elul, todo crédito era excluído e toda a dívida era cancelada. As contas econômicas da nação eram efetivamente anuladas. Era o dia de cancelamento e remissão econômica de Israel. Vou repetir aqui essa última frase para você entender a importância desta data nos dias de hoje. Era o dia de cancelamento e remissão econômica de Israel. Na forma hebraica de olhar para o tempo, cada dia não começa com a manhã, e sim com a noite. Isso remonta ao Gênesis 1, quando a história da criação foi registrada pela primeira vez naquela noite escura e em seguida o dia. Portanto, cada dia começa com o anoitecer. E como a noite começa com o pôr do sol, todos os dias hebraicos começam ao pôr do sol. Portanto, todas as dívidas eram para ser canceladas no pôr do sol do dia 29 de Elul. Portanto, a Shemitah na antiga Israel não se refere apenas à libertação da terra, mas também ao cancelamento da dívida e crédito ordenado por Deus em todo o país. A palavra Shemitah abrange tanto o 7º ano como o último dia deste ano, 29 de Elul. É um crescente durante o ano, atingindo seu ápice de remissão no último dia do ano da remissão. E o ano passado, um rabino messiânico, Jonathan Cahn, ele escreveu um livro chamado O Presságio, que é o The Harbinger, e ele deu uma explicação falando sobre o Shemitah e que era esperado no último dia do Shemitah haver uma quebra na economia mundial. Ele fez um estudo
e publicou neste livro, e ele citou exatamente 2001 e 2008, quando as bolsas quebraram no mesmo dia. Escute aqui, 2001 e 2008, 7 anos depois. Elas quebraram no mesmo dia 29 de Elul. 7 anos depois, nós estamos agora em 2015. E o último dia do Shemitah é 29 de Elul, 13 de setembro. Então ele lançou esse livro, The Harbinger, o Presságio, e é best-seller lá nos Estados Unidos, falando que agora em setembro as bolsas do mundo quebrarão. Tudo bem, ele é um rabino messiânico, é um religioso, e muitos não dão crédito, mas por causa disso que se espalhou esse fenômeno do Shemitah, do que é o Shemitah, do que vai acontecer, um matemático e educador chamado Thomas Pound, ele que trabalha com estatística de mercados, ele já havia feito um estudo por um amigo dele que havia estudado que a cada decênio havia uma quebra fenomenal nas bolsas. Eu vou ler aqui um pouco a matéria para você entender o que o Thomas Pound ele descobriu. Ele que é matemático e estatístico. Dessa vez não foi um religioso, nem rabino, nem ninguém que entenda hebraico. Eu vou ler aqui a matéria. Vários anos atrás, Pound correspondeu com um consultor financeiro que estava usando uma análise decenal para determinar quais anos foram ideais para os retornos dos investidores. De acordo com a teoria por trás da análise decenal, que foi proposta pela primeira vez no livro Exuberância Irracional, do professor de economia da Universidade de Yale, Robert Shiller, ele diz que os anos terminados em um número 8 renderam retornos melhores do que os outros anos, de acordo com o que esse professor de economia estudou, Robert Shiller, e que os anos que terminavam em 7 eram menos lucrativos. Então o Pound, que já sabia disso, ele pegou dados de 144 anos do mercado. Ele pegou desde 1871 e foi ver a validade dessa teoria. E o Pound, que ele diz que ser um estatístico é provar o que se fala. E ele fez assim: usando uma análise da variância de significância de teste, ANOVA, é o nome dessa abreviação, Pound descobriu que havia alguma base para a estratégia do consultor, o Shiller, de evitar o investimento em anos terminados em 7. Então Pound viu que em anos que não terminavam em 7, a média de retorno anual era de 10,19, muito maior. Ele ouviu por meio de um amigo sobre o ano sabático de 7 anos e que havia problema no mercado de ações. E ele foi averiguar se havia base matemática e estatística para isso. Ele estudou matematicamente, fez um estudo minucioso, aplicou o mesmo teste, aquele ANOVA, ao ciclo do Shemitah, e na sua pesquisa foi revelado que os anos sabáticos foram o único grupo de anos em que houve perdas significativas dentro das médias do ciclo do mercado. E ele fez esse estudo a partir de 1871. Ele também descobriu que os anos de Shemitah haviam perdas muito maiores do que nos outros anos. E havia um diferencial grande quando ele aplicava a fórmula do Shiller do ciclo decennial. Divergiam muito. Ele diz, estatisticamente, aparenta que os anos no calendário em que é ano sabático termina muito pior o retorno financeiro do que os outros 6 anos anteriores, e que essa diferença é significativa. Com precisão matemática, Pound pontuou o rei Salomão em Eclesiastes, que diz:
reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ele notou, ironicamente, que, de acordo com a teoria decennial, 2015 seria o melhor ano para investimento no mercado de ações, mas, de acordo com a teoria do Shemitah, é um péssimo ano. E ele termina dizendo: nós podemos esperar o pior acontecer. Então vamos aguardar 13 de setembro, 29 de Elul, matematicamente, e agora comprovado por Thomas Pound, que o ano sabático é ano problemático financeiramente para o planeta. Nós estamos vendo aí as bolsas asiáticas com a China quebrando, o Dow Jones está caindo, o Wall Street está caindo. Vamos aguardar. O Brasil financeiramente está um problema e vamos aguardar o 13 de setembro. Matematicamente já se provou o caos que aconteceu. Lembre-se da quebra da Bolsa de 1929, muitos se suicidaram, houve uma quebradeira total. E agora, esperemos, o 13 de setembro, 29 de Elul, só que cai, acredito que num sábado. O 13 de setembro cai em um sábado, aliás, o 13 de setembro cai em um domingo. Então, essa bolsa se quebrar é um pouco depois ou um pouco antes, porque o 13 de setembro, agora 2015, vai ser exatamente num domingo, e num domingo as bolsas do mundo inteiro não operam. Vamos aguardar, mas este mês muita coisa vai acontecer. Dia 28 de setembro é a última lua de sangue, um sinal para Israel. A última lua de sangue, 28 de setembro, e também no dia 13 agora tem um eclipse parcial. Tempos bíblicos estamos vivendo. São tempos em que as profecias estão acontecendo uma a uma. A confusão no Oriente Médio está aumentando. Olha a crise dos refugiados, pessoas que não têm nada a ver com esta guerra e estão sofrendo, perdendo entes queridos, deixando tudo para trás. Precisamos estar cada vez mais em um espírito de oração, estarmos antenados com as ocorrências mundiais, porque toda a Bíblia está se cumprindo. Se você não acredita na Bíblia, o problema é seu, mas tudo está se cumprindo ipsilíteris. Um breve momento, um povo será tirado desta terra, e aí se instalará o caos total, uma guerra no Oriente Médio, o surgimento do líder mundial, e aí a coisa vai piorar para os que ficarem para trás. Busque a Jesus urgente, busque ao Senhor urgentemente. Se você está levando uma vida de pecado, saia urgente, não brinque, porque você poderá chorar lágrimas de sangue muito próximo. Jesus está voltando. Acorde.